Olá, meu querido irmão e irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um bom dia a todos. Que bom que vocês vieram até esse espaço para celebrar a Jesus conosco. Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós estamos dando início ao nosso culto matutino. Esse é o momento de celebrarmos a Jesus com muita alegria e unidade, certos da bondade do nosso Deus, que mesmo em meio à crise de saúde que o mundo atravessa, não nos deixou sem a provisão necessária para a nossa saúde espiritual. Pois neste espaço seguimos unidos, louvando a Deus, estudando sua palavra, intercedendo pela nossa nação, pelo mundo e por nossa geração que vive esse combate, fortalecendo assim a nossa fé com a proclamação do Evangelho. Vamos ler a Bíblia nesse momento. Vamos ler um texto que fala de restauração de vida, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10, como também em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Amém, queridos? É em Jesus que repousa a nossa fé, é em Jesus que está a nossa esperança. Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que o nosso amparo, que a nossa segurança está no braço do Onipotente, que é o nosso Deus. Por isso nós vamos orar nesse momento, vamos orar pela nossa nação, vamos orar por aquilo que é necessário nesse momento em que vivemos. E nessa oração nós estaremos acompanhando a nossa irmã Marilza. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concede vivos. O Senhor nos concede, Senhor, a graça, ó Deus, de podermos estar, ó Deus, sendo contemplados por Ti. Senhor, nesse momento, nós, Senhor, entregamos a vida, ó Deus, daqueles, ó Deus, que têm, ó Deus, a responsabilidade, ó Deus, de ter, ó Deus, sabendo, ó Deus, que estão, ó Deus, num momento difícil, ó Deus, mas estão trabalhando, estão lutando, ó Deus, para que outros possam, ó Deus, ter, ó Deus, mais tarde uma vida boa. Senhor, abençoa aqueles, ó Deus, que não pode parar seus empregos, Senhor, como bombeiros, os PMs, o setor, ó Deus, de saúde, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Guarde os missionários onde estiver nesse momento.
Seja, ó Deus, com cada um deles, meu Deus. Abençoa também, Senhor, o nosso estado. Abençoa, ó Deus, os prefeitos, ó Deus, os vereadores, ó Deus, aqueles, ó Deus, que têm a responsabilidade, ó Deus, de poder, Senhor, conduzir o povo, ó Deus, de uma maneira, ó Deus, com sabedoria. Dê sabedoria, ó Deus, para podermos, ó Deus, agirmos nesse momento tão difícil. Senhor, nesse momento nós lembramos, Senhor, do pastor Sócrates, Senhor. Tem misericórdia dele, Pai. Visita ele, ó Deus, agora no CTI. Visita a sua esposa, Senhor, a Lúcia, suas meninas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarde a tua igreja, Senhor. Guarde, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, se guardando, Senhor. E aqueles, ó Deus, que estão levando, ó Deus, na brincadeira, Senhor. Senhor, dê a eles, ó Deus, um momento de reflexão, Senhor. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de falar contigo. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que tudo que nos acontece é da tua permissão. E nos ajude, Senhor, a poder, ó Deus, saber, ó Deus, que o Senhor é bom. Oh, meu Deus, assim, ó Deus, como a tua palavra diz que não cai uma folha da árvore, ó Deus, sem a tua permissão, assim é a nossa vida. Tudo que nos acontece, ó Deus, é da tua permissão. Nos ajude, Senhor, a poder, como igreja, receber o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nos livra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos seguir louvando a Deus nesse momento, acompanhando nesse período de cânticos nossos irmãos Sérgio e Virgínia. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, irmãos. Eu convido você a continuar a adorar ao Senhor nesses dias de tribulações, né? Esses dias de corre, outros em casa, outros correndo para ter o seu sustento, sua família. Mas eu quero dizer para você que tenha fé, que Deus está contigo. O povo de Israel caminhava no deserto após ter saído do Egito, e os egípcios atrás deles, com seus carros, seus cavalos, e à frente deles o mar, à frente deles aquele mar tão grande, impossível de atravessar. Mas Moisés, ele levanta o seu cajado, sua vara, e Deus age através de Moisés, aquele mar se abre. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas Deus é fiel. Deus é fiel, amados. Creia no Senhor. Confie em Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondar o meu coração, sei que tudo podes ver, tem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda,
olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que Deus possa encher o nosso coração de paz. Em nome de Jesus. Amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer
fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar por mais alguns pedidos que têm chegado até nós, pedidos que merecem a nossa atenção, como todo pedido de oração o merece. E também estaremos orando, nos preparando para ouvir o recado da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus. Nós descansamos em Ti, depositamos em Ti a nossa fé, a nossa esperança, na certeza do Seu cuidado, da Sua graça, da Sua misericórdia. Sabemos, ó Deus, que esse vento vai passar, e quando passar essa tempestade, ó Deus, ficará fortalecida a nossa comunhão, a nossa unidade, porque temos sentido falta de estar na igreja, de estar no templo, unidos, em comunhão, de poder olhar os irmãos nos olhos, cumprimentar. Quanta falta nos faz nesse momento, ó Pai, poder estar em unidade no templo e celebrar ao Senhor ali com essa unidade. Mas, Deus, nós sabemos que tudo tem um propósito e todo propósito está sujeito à Sua vontade. Por isso agradecemos a Ti, mesmo nesse momento que vivemos. Pai, nesse momento nós lembramos de alguns pedidos, como por exemplo, a Deus, do pastor Sócrates, que está acometido desse coronavírus, uma doença terrível que assolou o mundo e tem ceifado muitas vidas. Para nós, essa doença não tem cura, mas para o Senhor nada é impossível. Sabemos que o estado dele é grave, mas, ó Deus, não estamos aqui para falar ao Senhor o tamanho do problema, mas para falar o problema, o tamanho do Senhor. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Senhor cuide do pastor Sócrates, que o Senhor esteja intervindo na medida da tua santa e bendita vontade para restaurar a sua saúde. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, dando sabedoria e habilidade necessária
a equipe médica que está cuidando dele nesse momento. E, ó Deus, segundo a sua santa vontade, o desfecho desse caso venha glorificar o teu santo nome. Pai, nesse momento nós também lembramos da família da irmã Arlene, que está enlutada. A nossa irmã Arlene perdeu a sua tia, que há muito tempo, ó Deus, vem sofrendo com um caso de saúde. E, ó Deus, nós te suplicamos que nesse momento o Senhor esteja consolando, confortando a sua família, fortalecendo, ó Deus, a todos os familiares que nesse momento fazem uma despedida num período tão difícil e nós nem sabemos se poderá haver ajuntamento para que aconteça essa despedida, mas o que nós sabemos é que o Senhor cuida de nós. Por isso nós suplicamos ao Senhor que o Senhor esteja confortando o coração da irmã Arlene, de toda a sua família, todos os seus familiares, ó Deus. E, ó Pai, segundo a sua santa vontade, a sua bendita graça, a sua família seja fortalecida para lidar com esse momento. Deus, nós também te suplicamos que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir a tua palavra, entender o teu recado e colocar em prática aquilo que é a vontade soberana do Senhor para nossas vidas. É por isso que nós oramos nesse momento. Desde já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Bom dia, meus amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus. Que bom é poder contar com a sua companhia mais uma vez, para juntos cultuarmos o Senhor nosso Deus e bendizermos o teu santo e poderoso nome. Quero te convidar a caminhar juntinho conosco mais um pouquinho. Agora para meditarmos na palavra do Senhor que está escrita em Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Vejamos o que Deus tem a nos falar nesta manhã. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, nesta manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado pela tua palavra lida neste momento. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente a cada coração, ó Deus, que nos ouve. Te suplico, ó Deus, que o Senhor faça de mim vaso, ó Deus, de bênção em tuas mãos. Canal de bênção, ó Deus, para alcançar os corações das pessoas que nos ouvem, pessoas que necessitam, ó Deus, ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me encha do teu Espírito, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como barro na mão do oleiro. O nosso texto se inicia com o Senhor levando Jeremias até a casa do oleiro. Antes mesmo dele transmitir a sua palavra, ele queria que Jeremias tivesse conhecimento de causa, para que pudesse entender exatamente o recado do Senhor. E nós vamos fazer algo semelhante nessa manhã. Quero compartilhar com vocês um trecho de um vídeo de como funciona o trabalho numa olaria, como é o trabalho de um oleiro. Eu quero fazer algumas observações. Vamos assistir esse vídeo e eu vou colocar algumas coisas que eu observei. Reflitam comigo. A primeira coisa que eu observei ao assistir esse vídeo foi que o barro sem a mão do oleiro, ele é apenas barro,
não toma forma alguma. Se o oleiro, mesmo o barro estando sobre a roda, se o oleiro não estiver com as suas mãos moldando o barro, de nada adianta, ele não chega a tomar nenhuma forma. A segunda coisa que eu observei é a habilidade do oleiro. Observem quanta habilidade. E o oleiro sabe exatamente o que faz. Só um verdadeiro oleiro sabe a consistência certa para manusear o barro. O barro não pode ser seco demais, nem muito molhado. Então observem que ele vai molhando o barro na medida necessária. A outra coisa que eu observei foi que o oleiro, antes mesmo de tomar o barro, ele já sabia qual a forma que ele daria àquele vaso. Ele sabia o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer. Observem que ele não saiu manuseando o barro e o que aparecesse, o que formasse, era isso mesmo. Não, ele sabia o que ele queria. E por último, eu vejo o cuidado do oleiro ao preparar um vaso. Olha quanto carinho que ele deposita na sua obra-prima, na sua obra de arte. Tanto carinho ao manusear o barro e transformá-lo em um lindo vaso. Até para retirar o vaso da roda. Olha o carinho, o cuidado com que ele faz. Ao assistir esse vídeo, eu pensava no nosso Deus como o oleiro supremo. Pensem comigo, nós somos o barro, obra das mãos do Senhor. E se o Senhor, como o oleiro supremo, nos tivesse com as suas mãos sobre nós, moldando e transformando-nos no que nós somos hoje, seríamos apenas barro, não teríamos valor algum. Se não fosse o Senhor a soprar em nós o fôlego da vida, nos dando o fôlego da vida, não seríamos o que somos hoje. A outra coisa que eu observo, eu fico meditar, é na habilidade do Senhor como oleiro. Ao nos criar, quanta habilidade! Ao formar o ser humano. Irmãos, nós somos uma verdadeira máquina por dentro. Quanta perfeição, cada órgão no seu lugar, tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito. Há pessoas que necessitam de cirurgia e precisam tirar algum desses órgãos. Que falta que faz, porque se Deus o colocou ali, ele tem um propósito. Tudo em nós tem um propósito, tudo se encaixa, um depende do outro. Quanta perfeição! E olha o nosso exterior. Tudo desenhado, tudo perfeito. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo pessoas, acredito que os irmãos já ouviram também, pessoas falar mal dessa obra-prima que é o ser humano, criticar o ser humano, dizer que eu nasci no corpo errado, eu sou homem e estou no corpo de mulher, eu sou mulher e estou no corpo de homem. Já ouviram isso? Isso é triste. Eu fico triste de ouvir, imagina o próprio Deus. A obra de arte mais perfeita, criada pelas mãos do Senhor. Pessoas ter coragem de criticar, falar mal. Nós somos a coroa da criação de Deus, diz a palavra do Senhor. E o que mais me chama a atenção, irmãos, quando eu penso na criação do mundo, é que tudo que Deus criou, todo esse mundão que Deus criou, Ele criou com uma só palavra. Que haja isso, que haja aquilo, que seja assim, que seja assado. Mas ao criar o ser humano, ele fez questão de criar com as suas próprias mãos. Deus nos criou do pó da terra, nos moldou, tudo perfeito. Quanta perfeição, irmãos! Olhem-se no espelho e observem cada detalhe que Deus criou em você. Tudo tão perfeito. Mesmo algumas pessoas ainda
discriminam. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha. Não, meus queridos, nós somos perfeitos. Cada um com o seu jeitinho. E somos especiais para o Senhor. Ele sabia, irmãos, assim como o olheiro do vídeo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E essa era a forma que ele queria nos dar. E nós devemos ser gratos ao Senhor, porque ele nos criou com muito amor, com muito cuidado. Pensou em cada detalhe. E aí vem a pergunta: tanta perfeição? A Bíblia também nos diz que além do Senhor ter nos criado com as suas próprias mãos, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Que lindo, irmãos! Olha que perfeição do Senhor, teve o cuidado de nos criar e ainda nos fez a sua imagem e semelhança. E aí nós nos perguntamos, tudo tão perfeito, tudo tão belo, o que estava acontecendo com o povo de Israel? Essa obra de arte tão perfeita do Senhor. Por que o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro? E aqui nós vemos no versículo 4 que o Senhor mostrou a Jeremias ali. O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. E o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez este oleiro? O que estava acontecendo com o povo de Israel? O que tinha se quebrado? Essa obra de arte tão perfeita que Deus criou, o que houve com essa obra de arte para o Senhor querer refazer, querer fazer dele um novo vaso? Por quê? Precisamos entender o contexto da história, meus queridos. Mas Jeremias sabia exatamente do que se tratava. O povo de Israel tinha se esquecido de Deus. Sabe, o povo de Israel é aquele povo de Deus que estava sendo escravizado lá no Egito. É aquele povo que já não aguentava mais viver sobre a pressão do rei Faraó, sobre a escravidão dos egípcios. E eles clamaram ao Senhor, suplicaram ao Senhor: Senhor, nós não aguentamos mais. E diz a palavra de Deus que o Senhor se inclinou para eles, ouviu o clamor do seu povo e os tirou lá do Egito. O povo de Israel havia se esquecido do que Deus teve que fazer para os tirar de lá. Das 10 pragas que o Senhor teve que enviar sobre o Egito, e que nenhuma delas atingiu os israelitas, porque o Senhor os poupou. O povo de Israel havia se esquecido de que o Senhor, nosso Deus, caminhou com eles durante 40 anos pelo deserto, protegendo-os de todo mal, de todo perigo. Se esqueceram de que durante o dia foi o Senhor quem mandava uma nuvem para protegê-los do sol ardente. De que à noite o Senhor enviava uma coluna de fogo que ia diante deles, para que clareasse o seu caminho. Se esqueceram de quando eles se viram numa situação delicada, eles estavam encurralados sem ter para onde ir, lá no deserto. Atrás, a cavalaria do rei Faraó, o exército de Faraó, adiante deles um grande mar. Foi o Senhor quem abriu o mar e fez com que eles passassem e chegassem do outro lado com os pés enxutos. O povo de Israel havia se esquecido de que quando eles estavam a salvo do outro lado, o mesmo Deus quem abriu o mar fechou o mar, matando todo o exército de Faraó. Foi esse mesmo Deus quem cuidou deles durante 40 anos lá no deserto, não deixando que nada lhes faltasse, nenhum dia sequer faltou alimento, porque o próprio Deus providenciava e eles nem precisavam trabalhar. O Senhor enviava o maná do céu para sustentar o seu povo. Quanto amor, quanto cuidado! Mas o povo de Israel havia se esquecido de Deus. Eles tinham se perdido em adultério, em apostasia e em idolatria. O povo de Israel estava adorando outros deuses, adorando o Baal. Ah, meus queridos,
Aí o nosso Deus, quando viu tudo isso, falou o quê? Não, esse povo não quer saber de mim. Eu que não vou ligar para eles. Irmãos, a pior coisa do mundo é a ingratidão. Então Deus olhou para esse povo, eu não quero mais saber desse povo. Povo incrédulo. Depois de tudo que eu fiz por eles, eles me abandonaram, esqueceram de mim. Estão adorando outros deuses. Estão fazendo coisas que desagradam a mim. Não, meus irmãos. Não foi assim que Deus fez. Deus não age assim. Pelo contrário, Deus ama os seus. Deus cuida dos seus. Assim como Ele cuidou do povo de Israel no Egito, Ele continuava a cuidar nesse momento. Nos diz lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Esse é o nosso Deus. O Deus que não se esquece de nós, um Deus fiel a nós, um Deus que cuida de nós. E por isso que Ele levou Jeremias até a casa do oleiro e transmitiu a Jeremias essa palavra, essa mensagem, dizendo: Jeremias, diz para esse povo, Jeremias, que eu quero reescrever uma nova história, eu quero fazer deles um novo vaso. Nós, quando temos um vaso que gostamos muito, e se por acaso acontecer de cair, quebrar, o que nós fazemos ao invés de jogar fora? Não sei se você é assim, eu quando gosto muito, eu faço isso. Passo um super bondezinho, colo, viro pro outro lado, pro canto que ninguém vai ver a rachadura e dura mais um tempinho. Mas Deus não age assim. Quando um vaso se quebra, Ele quer refazer tudo de novo. É isso que Ele queria fazer com o povo de Israel. Quero contar uma nova história. Vamos virar essa página. Eu não quero mais saber do que o povo de Israel está fazendo. O povo se perdeu, o povo está rebelde. Mas desde o momento que eles se arrependam, eu os perdoo. Vamos reescrever uma nova história para esse povo. Eu quero reformá-lo, eu quero transformá-lo em um novo vaso. Olha que Deus maravilhoso. E não é diferente conosco, meus queridos. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Israel. E nos diz a palavra que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, manchou essa obra de arte tão perfeita. Tornou essa imagem e semelhança do Senhor embaçado. Quando o pecado entrou no mundo, estragando a obra de arte do Senhor, a coroa da criação do Senhor. Mas o que o Senhor fez? Nos reescreveu uma nova história, enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer, se entregando em nosso lugar, nos dando assim uma nova vida, uma nova oportunidade de começar do zero, de começar de novo. E nós somos tão ingratos que nem sempre sabemos agradecer. Tem pessoas que ainda não reconheceram o sacrifício remidor de Cristo Jesus, não se entregaram a Cristo Jesus, ainda se encontram distantes da presença do Senhor, fazendo tudo o que desagrada ao Senhor. Mas nesta manhã, a palavra do Senhor para todos nós hoje é: eu quero fazer de você um novo vaso. Você é como barro nas minhas mãos. E eu quero te moldar, quero trabalhar em você e quero te transformar em um vaso novo para a honra e glória do meu nome. É isso que o Senhor está dizendo para você nesta manhã. Mas o que é preciso fazer, o que eu preciso fazer como barro nas mãos do oleiro? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer que eu sou apenas barro. Parece algo simples, não é verdade? Simples, sou barro. Já nos diz a palavra do Senhor lá em Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Qual a dificuldade de acreditar nisso? De que nós fomos feitos de barro e nós somos como vasos de barro nas mãos do Senhor. Mas, meus queridos, infelizmente, há pessoas que não querem ser vasos de barros, não. Sabe por quê? Porque vasos de barro é algo muito simples, algo que não tem muito valor monetário. Há pessoas que desejam ser vasos de bronze, vasos de prata, vasos de porcelana, vasos de ouro, mas de barro? Não quero ser. Pessoas que se denominam vasos de bronze são aquelas pessoas que se acham autossuficientes, acham-se fortes o bastante para conquistar tudo e dizer que não precisam de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu não preciso de Deus em momento algum. Eu sou forte o suficiente. Pessoas que se denominam vasos de prata são aquelas pessoas que têm um brilho excepcional. Pessoas que nasceram para brilhar e que só aceitam fazer aquilo que o coloca em evidência. Trabalhar nos bastidores? Nem pensar. Não, nos bastidores ninguém está vendo. Eu quero fazer aquilo que todos vejam e me aplaudam. Pessoas que se denominam vasos de porcelana também possuem um brilho exterior belíssimo. São pessoas delicadas, frágeis, sensíveis. Mas aí que está o problema. Qualquer palavra mais dura, palavra mais rígida, elas se afastam da comunhão com os irmãos e se afastam até mesmo de Deus. Pessoas que se denominam vasos de ouro são aquelas pessoas de valor inestimável. Outro problema são pessoas orgulhosas, pessoas que desprezam as coisas mais simples. Não, isso daí está muito aquém do que eu sou. Eu sou maior do que isso, eu sou mais do que isso, eu tenho mais valor. Não vou fazer isso não. São semelhantes aos vasos de bronze que acham que têm a força. São semelhantes aos vasos de prata que querem estar em evidência, são orgulhosos demais para fazer coisas mais simples. Agora, meus irmãos, a pessoa que se reconhece como vasos de barro, esses sim são verdadeiros vasos de ouro diante dos olhos do Senhor, que é o que importa. Eu não quero saber o que A nem B pensa de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim, como Ele está me vendo. E se Ele está me vendo como vaso de ouro, é isso que importa. Se eu tenho valor para Deus, é isso que importa. Meus queridos, todos nós somos vasos de barro transformados, temperados e enchidos pelo Senhor. Ah, se todos soubessem o valor que tem o vaso de barro. É no barro que começa o verdadeiro milagre da transformação. Se todos soubessem, ninguém gostaria de ser vasos de ouro, vasos de prata, vasos de bronze, porcelana. Todos gostariam de ser vasos de barro. Volte-se para o barro. É no barro que começa o verdadeiro milagre da transformação. Em segundo lugar, como barro nas mãos do oleiro, eu aceito ser refeito, se for preciso, e ser transformado da forma que o Senhor deseja. Entrega e confiança. São duas coisas que andam de mãos dadas. Aceitar ser refeito, entrega total no Senhor. Tomar a forma que o Senhor espera de mim, confiança, eu confio porque Deus é perfeito e Ele faz sempre o melhor, não é verdade? Salmos 37, verso 5 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega e confiança. Deus sabe o que faz
e Deus faz sempre o melhor. O que eu tenho que fazer? Me entregar completamente nos braços do Senhor, descansar, deixar que Ele me molde, que Ele me refaça de novo, se for preciso. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós somos apenas criatura. E a palavra de Deus, lá em Romanos 9, verso 20, nos diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que a formou: por que me fizeste assim? Eu, como criatura, posso dizer para o meu Senhor: Senhor, eu não aceito ser desse jeito, eu quero ser igual fulano. Eu posso fazer isso como criatura, como obra das mãos do Senhor? Jamais. Eu, como obra das mãos do Senhor, tenho que ser grata a Deus porque Ele me criou assim. Porque Ele fez o seu melhor, porque Ele tinha o desejo de me criar assim. Deus sabe o que faz, meu querido. Você não é assim por acaso. Ele te fez assim porque Ele tem um propósito na sua vida, porque Ele ama você e você é especial do jeitinho que você é. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem sua peculiaridade, mas todo mundo é especial para Deus do jeitinho que somos. Deus nos fez assim, porque Ele nos quis assim. E eu quero encerrar essa reflexão com uma parábola, a parábola do ferreiro. Ela tem muito a nos ensinar nesta manhã. E diz assim: era uma vez um ferreiro que, após uma juventude cheia de excessos, resolveu entregar a sua alma a Deus. E durante muitos anos ele trabalhou com afinco, praticou a caridade, mas apesar de toda a dedicação, nada parecia dar certo na sua vida. Pelo contrário, os problemas, as dívidas se acumulavam cada vez mais. E uma bela tarde, um amigo que o visitara e se compadecia da situação difícil do ferreiro comentou: é realmente estranho que justamente depois que você resolveu se tornar um homem de Deus, a sua vida começou a piorar. Olha, eu não quero enfraquecer a sua fé, mas nada para você tem melhorado. E o ferreiro não respondeu imediatamente. Ele já havia pensado nisso muitas vezes e sem entender o que acontecia em sua vida. Entretanto, como não queria deixar o amigo sem resposta, ele começou a falar e terminou encontrando a explicação que tanto procurava. E eis que disse o ferreiro: olha, eu recebo aqui na minha ferraria, na minha oficina, o aço ainda não trabalhado. E eu preciso transformá-lo em uma espada, por exemplo. Você sabe como isso é feito? Primeiro, eu aqueço a chapa de aço num calor infernal, até que ela fique vermelha. Em seguida, sem qualquer piedade, eu pego o martelo mais pesado e aplico golpes e mais golpes, até que a peça adquira a forma desejada. Logo em seguida, ela é mergulhada num balde de água fria e a oficina inteira se enche com o barulho do vapor, enquanto a peça estala por causa da súbita mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo várias e várias vezes. Uma vez só não é suficiente. O ferreiro deu uma longa pausa e continuou: às vezes, o aço que chega até as minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. O calor, as marteladas e a água fria terminam por enchê-lo de rachaduras. E eu sei
que jamais se transformará numa lâmina de espada perfeita. Então, eu simplesmente o coloco no monte de ferro velho que você viu na entrada da minha ferraria. Mais uma pausa e o ferreiro conclui. Sei que Deus está me colocando no fogo das aflições. Tenho aguentado as marteladas que a vida me dá e às vezes sinto-me tão frio e tão insensível como a água que faz sofrer o aço. Mas a única coisa que peço é, meu Deus, não desista. Não desista de mim até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera. Tente da maneira que achar melhor, pelo tempo que quiser, mas jamais me coloque no ferro velho das almas. O que eu quero dizer, meus irmãos, meus amigos, com essa parábola? Deus sabe o que faz. E nem sempre, meus irmãos, quando um vaso se estraga, um vaso se quebra, nem sempre é fácil de refazer. Sabe por quê? Um vaso quebrado, ele precisa ser moído e triturado para virar barro novamente e ser maleável, para que o oleiro consiga manuseá-lo. E isso não é fácil. Isso dói muito. Mas a nossa oração como servos do Senhor é: Senhor, se for preciso, me quebre, me triture, moa, mesmo que doe, que vai doer, não me importa. O importante para mim é ser vaso de valor nas suas mãos. Se o Senhor tiver que me refazer de novo, que assim seja. Não importe o tempo que levar, não importe a forma como o Senhor vai trabalhar, não importa. Eu me entrego totalmente em tuas mãos e eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor fará o melhor de mim. Essa deve ser a nossa oração. E assim como o ferreiro da nossa parábola, nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, o que eu não quero é ser jogado no ferro velho das almas perdidas. Eu quero ser vaso novo nas mãos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que sejamos vasos de bênção nas mãos do Senhor, vasos que glorifiquem o nome do Senhor, que sirvam para honrar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos nos colocar diante do Senhor, à disposição do Senhor, para sermos bênção em suas mãos. E se for preciso, que o Senhor faça de nós um novo vaso, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso doa, mas que possamos nos colocar nas mãos do Senhor e confiar no Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. Eu quero cantar um louvor intitulado Eu Abro Meu Coração. Quero que você reflita na letra dessa canção e faça desse louvor a sua oração. Peça ao Senhor: Senhor, eu abro meu coração para o Senhor. Faça de mim um novo vaso. Me molde da maneira que o Senhor achar melhor. Que Deus queira nos abençoar. Diante do trono, contemplo a tua glória, me ergo em teus braços, me leve ao santo lugar.
te glorificar. Me rendo a ti, Senhor. Eu sei que nada sou. Me leve onde tu estás, pra te glorificar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Abre meu coração, Senhor, vem tocar em mim. Quero sentir tua mão, quero me entregar diante do trono. Contemplo a tua glória, me ergue em teus braços, me leve ao santo lugar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, dependente da tua graça. Quero ver tua majestade, me rendo a ti, Senhor. Eu sei que nada sou, me leve onde tu estás, pra te glorificar. Me rendo a ti, Senhor. Eu sei que nada sou, me leve onde tu estás, pra te glorificar. Vem, ó Senhor, toma o meu coração, usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Amém.